Que a graça e a paz esteja com todos. Mais um domingo, mais um final de noite, mais um momento especial para nós estarmos aqui, para poder dizer o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto Ele nos fez hoje durante o dia, o decorrer desse dia, nós nos tornarmos pessoas mais que vencedoras. Quando eu falo nesse mais, eu estou colocando tudo aquilo que você muitas vezes durante o dia falou assim, não consigo, não vou chegar a lugar nenhum, mas o Senhor nos fez chegar aqui, nós estamos aqui mais uma noite, nesse momento de reflexão, nesse momento, uma correria que muitas vezes é para nós, mas é um prazer grande estar na presença de Deus, trazer esta palavra maravilhosa, uma palavra que primeiramente falou comigo e posteriormente vai falar com você. Uma palavra que vai enaltecer tudo aquilo que você representa para o Senhor e muitas vezes algumas mazelas que ainda estão te segurando para que você não consiga vivenciar aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida. Você sabia que nós vivemos de promessa em promessa? Porque as lutas são cotidianas e a palavra de Deus diz assim que Ele renova essas bênçãos e a palavra dele a cada momento, a cada dia. Então, é de vitória em vitória, de luta em luta, é de determinação em determinação, é a sua fé entrando em jogo, é o teu querer entrando em jogo, é a vontade de servir a Deus, que tudo faz para que você possa ser esse instrumento tão valioso na mão dele. Então, eu quero que você se deixe ser instrumento por Deus, porque essa palavra que eu vou trazer hoje, falou muito comigo nesta manhã, liberando para a minha vida muitas coisas também que estavam presas, porque não pense você, porque nós somos pastores, ou porque nós temos uma unção de Deus, que muitas coisas não nos afligem, muitas coisas não nos perturbam, muitas coisas muitas vezes tenta tirar a nossa atenção, nosso foco, para que a gente venha recuar, retardar, regredir, mas profeticamente eu quero dizer que esses dois pontos importantes que eu vou trazer agora, primeiramente falou comigo e com certeza vai falar com você. Por isso, tome posse da bênção que o Senhor tem para você nesta noite, que é muito grande, é muito grande. Nós estamos hoje, é o último, praticamente quase que o último domingo desse mês, eu não me recordo ainda se vai cair, mas que, se não for, é o penúltimo do mês de janeiro. O mês que nós fizemos tantos planos, tantas promessas, tantas coisas que nos aconteceram de 2023 e nós queremos que o Senhor venha concluir nesse ciclo de janeiro as promessas que Ele estabeleceu. E isso vai depender mais de você e de mim do que propriamente de Deus. E aqui, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, está dizendo assim: Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do Senhor, do seu Senhor, porque ele tinha muito conceito pelas guerras que foi estabelecida. Porque ele teve e trouxe para a Síria muitas vitórias. Ele foi um grande herói de guerra. Porém, havia algo nele, ele era leproso. Saíram tropas da Assíria, da terra de Israel, e levaram cativa uma pequena menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele restauraria essa lepra. Aqui nós temos duas posições. Nós estamos aqui duas pessoas, duas situações que nos leva a raciocinar. Um que era general de guerra, famoso, rico, tinha condições, todo mundo obedecia, quando ele mandava todos obedeciam. Ele era reconhecido pelo seu senhor, pelo rei, o rei da Síria, um homem poderoso. Só que no meio de todo esse conceito dele, de toda essa vitória, ele tinha algo, ele escondia algo. Ele tinha algo que ele não poderia aparecer para aqueles que eram seus ordenados.
Ele não poderia mostrar para o seu senhor, o rei da Síria, que havia uma debilidade nele, para que viesse diminuir aquilo que ele tinha conseguido ao longo da sua vida. E como ele era um herói, todo herói quer se guardar. Todo herói, por mais que seja cheio de coisas boas, ele tem as suas retaguardas, as suas reservas. Ele tem os seus mistérios, tem os seus segredos. E nessa decorrência desta guerra, que eu não vou entrar aqui, porque é bem extenso a palavra, e eu vou falar sobre duas situações, o da menina e de Naamã. Eu estou agora falando de Naamã. Ele não podia chegar para a tropa dele e dizer assim, olha, eu não posso comandar vocês porque eu sou leproso. Se coloca na situação dele. Sabe por quê? Porque a lepra é uma coisa assim, silenciosa. E naquela época, todo leproso tinha que ser retirado da cidade, ficar ausente de todos os seus entes queridos, não comer mais dentro da comunidade. Ele não tinha mais vida própria, ele não tinha mais convivência social, ele não tinha mais família. Lá ele iria ficar até morrer, porque a sorte dele foi designada leproso. Essa era a lepra, uma doença que, se tivesse o contágio de qualquer coisa, de sentar ou de encostar, a pessoa ficava contaminada. Veja bem a posição desse homem, mas ele escondia a lepra, ele escondia e ninguém sabia. E numa dessas guerras, ele levou cativa uma menina, na qual não relata aqui na história se os seus pais foram mortos, mas ele levou essa menina, que a gente acredita pela história deveria ter seus 12 a 13 anos, mais ou menos. Levou, e ela foi o quê? Ela foi serva da senhora de Naamã. E ninguém melhor do que conhecer uma situação de uma família sendo servo, que está ali todo dia no cotidiano, atendendo, fazendo seus serviços ali como prisioneira. Ela era prisioneira. E ela, dentro do decorrer aqui do contexto, ela via, ela escutava, porque a lepra, ela arranca toda a pele, a pessoa sofre dores terríveis. E ela deveria ver ou ouvir alguma coisa, no qual a incomodou, a ponto dela chegar para sua senhora, correndo um risco, hein? Correndo um risco de novamente ser prisioneira agora, não só da casa, mas sim prisioneira de uma prisão. Por quê? Porque ela poderia contar aos outros o que o seu senhor estava passando. Mas ela, com aquele amor, com aquele carinho, tão nova, mas com uma determinação, não sabemos da sua história, os seus pais a criaram debaixo desse temor do Senhor. Ela disse com todo amor, com todo carinho para aquela mulher, a sua senhora. Ela disse assim, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que tem lá em Samaria. Agora eu te pergunto, uma menina tão nova, que foi levada à força para ser escrava de um reino que ela não conhecia, de pessoas que ela jamais iria ter amor, porque afinal de contas mataram todos aqueles que ela tinha convívio. Eu te pergunto, que amor é esse? Como pode uma pessoa que é escrava ter amor pelo seu senhor? Porque afinal de contas, ela não era tratada ali com honras, ela era tratada como serva. E como serva, ela tinha que trabalhar, ouvir, ver e se calar. E por outro lado, Naamã, que eu não vou entrar na história de Naamã,
com o conflito dele, da alma dele. Só vou dar umas pinceladas no que a palavra fala. Mas eu estou falando agora pela menina, sabe? Pela condição da menina. Por quê? Porque ela poderia ter usado de outras formas. Porque afinal de contas, aqui não fala também quanto tempo ela estava prisioneira. Mas pensa numa pessoa que poderia estar revoltosa, nervosa, com ódio. Hoje nós estamos vendo, trazendo um pouco essa situação para os dias atuais. Hoje nós estamos vendo como que a violência está tão grande dentro do comércio, dentro do trânsito, dentro das motos, todos que têm sido violentados por um trânsito, assassinos, o abuso também de alguns. Nós estamos vendo a falta de atenção em todos os ângulos, sociedade, na parte de saúde, na parte educacional, na parte governamental. Nós estamos vendo os abusos, a falta de atenção com os idosos, a falta de atenção com os que estão chorando de dor, aqueles que estão morrendo. É como se morreu, acabou, nós estamos livres. Era o caso dessa menina. Com tão pouca idade, ela poderia demonstrar essa... É natural. A palavra de Deus diz assim que nós podemos até irar, não podemos pecar. Então ela tinha esse direito, porque afinal de contas ela estava longe dos seus pais, estava longe de todas as pessoas que poderiam um dia protegê-la. Mas ela estava dentro de um campo do inimigo, aonde pegou-a como escrava e a trouxe para trabalhar como escrava ainda na casa. E essa mesma menina tem um amor pelo seu Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Você pode me explicar? Nós, meros mortais, hoje, o que estamos fazendo numa ação tão natural em amor pelo próximo? Muitas vezes nós não temos a coragem daqueles que atravessam nosso caminho de você dizer que há um Deus na tua vida que muda a história. Ainda tem milagres para acontecer. Há profetas nessa terra ainda. Palavra está sendo pregada ainda. Palavra está sendo vivenciada. Muitas vezes nós vivenciando aquilo que nós não estamos vivendo, porque vivemos em constante luta. Não pense você que é fácil. Não pense que o sorriso é fácil de se dar. Não é fácil dar um sorriso. Não é fácil estar transparente nesta tela para falar daquilo que realmente existe. O amor de Deus sobre a nossa vida. E aquela menina trouxe aquele amor. Ela se esqueceu de si própria para poder fazer, correndo o risco de morte, para fazer o patrão dela, o Senhor dela viver. Então eu te pergunto, que amor é esse? Aonde foi que ela aprendeu esse amor? Aonde foi que ela entendeu concluir que aquilo que nós fazemos por bem, ela não tinha Bíblia na época, ela não tinha um livro sagrado, ela não tinha o Torá na mão, ela era prisioneira. Mas ela quis o bem. E muitas vezes nós queremos o mal daquele que nos fazem mal. Nos esquecemos que todos nós iremos prestar conta. Muitas vezes nós omitimos, nós enganamos, nós fingimos, nós falamos coisas que não prometemos, fazemos promessas que não vamos cumprir. Eu sempre falo nas minhas lives, deixamos Deus para o último recurso, para a sobra do dia, para o momento que você está cansado, que você já não tem mais nada, eu tenho que orar, como que se fosse um favor que você estivesse fazendo para Deus. Você busca Deus como que se você estivesse fazendo um favor. Ele não precisa de nós necessitamos dele. Nós temos que abrir a nossa mente, porque este livro sagrado aqui
Ele nos deixou clareza, e clareza tem que ser estudada, declarada e infringida dentro da nossa vida cotidiana. Não é o termo de irmos à igreja. É muito bom. Agora há pouco eu estava na igreja. É muito bom estar no meio dos irmãos. É muito bom estar em comunhão com os irmãos. E mais longe da igreja? E fora da igreja? O que você está fazendo? O que você está colaborando? Porque muitas vezes nós perguntamos, eu não tenho paz, eu não consigo ter paz. E daí corre para psicólogo, psiquiatra e toma sonífero. Tantas coisas para poder amenizar aquilo que está em nós, clamando, batendo aqui, ó, clamando. Porque todos nós iremos prestar conta para um Deus Todo-Poderoso. Essa menina não tinha esse discernimento. Pela idade dela não constada aqui na palavra, ela só agiu no ímpeto de querer o melhor pelo próximo. E nós? Até onde nós queremos o bem-estar do próximo? Quantos estão morrendo? Eu não estou falando de ação social. Eu estou falando de palavra de Deus. Você dá aquilo que você tem. Porque quando vem e bate aqui, superabunda para que você possa alcançar outras pessoas. Mas nós estamos vendo pessoas morrendo do nosso lado. Morrendo. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. As atitudes nos faltam, a coragem tem faltado para aquele que se diz cristão nos dias atuais. Porque são tantas formas de desvincular essa aliança que nós temos, sabe, essa ligação, esse relacionamento, são tantas coisas que nos colocam, sabe, para baixo, para sermos desanimados, que não somos nada, tantas informações, que a nossa mente fica perturbada, a nossa mente fica tumultuada. E quando nos apresentamos na presença de Deus, a gente chega carregado, pesado. E quando Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então qual é a resposta? É Deus. Qual é a ação? É Deus. O que fazer? Falar do amor dele. Ah, mas eu não sei direito como que prega, como que procura, como é que acha. Fale de você. Se você tem a essência, se você tem a plenitude, fale de você, fale do que Deus fez. Não é possível que no decorrer desses anos todos, você não recebeu graça nenhuma. Agora, eu te pergunto, você tem filhos? Então você tem a graça. Você tem pessoas, amigas, que você conseguiu resgatar, você tem graças. E a palavra fala que a coroa nossa está lá no céu. E a nossa coroa está lá. O Senhor está nos contemplando. E Ele fala para aqueles que não têm a coragem de vivenciar este amor. Nos chama de quê? De covardes. De pessoas que quer para si. Tudo para mim e para você nada. E quando Deus me dava essa palavra nessa manhã, eu estava vendo quanto que eu ainda estou falha. Porque muitas vezes, quantas oportunidades nós temos. E nós muitas vezes vemos uma pessoa de cabeça baixa. Ou a gente olha a tristeza, a depressão nos olhos de uma pessoa. E o que nós estamos fazendo? Ah, o problema é dela, quem pecou foi ela que se vire. E a palavra fala que o Filho do Senhor veio a essa terra por amor de todos. O mérito não é seu. O mérito não é meu. Nós não merecíamos nada. Se nós olharmos, ainda temos que mudar muita coisa. Quando nós vamos lá para Jeremias, capítulo 5, se eu não estiver enganada, 21, versículo 21, onde ele diz que nós temos que voltar, olhar para a cruz e nos arrepender, voltar de novo a aceitar, mudar a nossa conduta. Jeremias, um dos grandes profetas, aonde eu admiro, ele deixou as suas lamentações antes de morrer, antes que matassem ele. Sabe, ele dizendo que quando ele olhava para a cruz, ele tinha que se arrepender de novo. Então nós temos que nos arrepender todos os dias, todos os momentos, glorificar esse Deus.
porque nós estamos vivos por milagres. Eu estou viva porque Deus me resgatou. E no decorrer desta longa data, Ele tem falado ao meu coração: não perca a oportunidade. Não perca. Ela sabia da dureza do coração de Naamã. Ela sabia, pensa um homem de guerra, rico, mas que escondia um segredo. Então ele não queria morrer, porque se descobrisse, ele iria ser largado, abandonado. E para que valeria para ele toda a riqueza que ele tinha, toda a pompa? Como fala aqui, ele era um herói de guerra, reconhecido pelo rei da Síria, um dos reis mais temíveis da sua época. Eu te pergunto, o que nós vamos levar? Nós temos que deixar, como saindo um pouco do contexto da menina indo para Naamã, quando ele chegou até o profeta, porque houve aí, no decorrer desse trajeto até o profeta, uma situação meia desastrosa entre o rei dele, o rei da Síria, e o rei aonde ele tinha que ir, que era o de Samaria. Ele teve aí alguns conflitos. E conflitos fazem parte da nossa vida. Nós vemos uma história da lagarta. Nós vemos que a lagarta, quando ela chega no ponto da estação dela se invernar, ela tem que se entrar num casulo e ali ela fica. Você já parou para pensar dentro daquele casulo tão pequeno que uma lagarta conseguiu, produzir em volta dela, para que ela fique naquele casulo durante um tempo? Você já percebeu que quando você vê que aquele casulo tem que ser rompido para aquela linda borboleta, poder sair e voar, você já parou para pensar as dores que ela passa lá dentro? Os seus órgãos, que era uma largatinha que não tinha pernas, não tinha bracinhos, não tinha antena, era simplesmente um bichinho móvel. Ela se transforma numa linda borboleta. As dores que ela passa dentro do casulo. Você já parou para pensar que ali ela está fazendo, uma metamorfose que dói? E nós temos que entender, toda transformação dói. Todo projeto é doloroso. Todo projeto é grande, é contínuo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E para tudo tem um tempo. E esse tempo de dor nós temos que entender que é para aprender. E aqui eu volto da história da lagarta que se torna borboleta, essa metamorfose que encanta nós com as cores. Ela conseguiu essas cores no tempo, de solidão ali dentro do casulo. Ela conseguiu entender que ali era um processo de uma coisa feia para uma coisa bela. Isso somos nós diariamente. Talvez essa situação que você está atravessando, o Senhor tem falado muito comigo. Inclusive tenho feito pequenas lives, pequenos vídeos, falando, essa situação não é para a morte, é para a vida. Porque Deus tem mandado, use a tua voz para dizer que não será para a morte, mas será para a transformação, será para a mudança. Se houver compreensão, se houver gratidão, entenda que esse processo é um tempo. E dentro desse tempo você está sendo modificado. Você está sendo, nessa metamorfose você está ganhando corpo. Você está ganhando experiência. Você está superando a dor. Você está ganhando inteligência. E era isso que estava acontecendo com Naamã. Porque ele estava preso à sua capa, à sua posição. Senhor de guerra. Eu chego, eu mando, eu faço, eu sou, eu tenho. Até que a lepra aparece. E aí, aonde fica? O eu tenho, eu sou. Não fica. Se fosse descoberto, seria arrancado de toda essa honraria. E essa menina
nesse amor por ele, mandou ele ter um encontro com o profeta. Ela teve a coragem, se esquecendo dela, para poder salvar ele. E ele chegou até o profeta. E nós sabemos da história que é contada, que muitas vezes até historinha para criança, existem cânticos, nós conhecemos a história de Naamã. E nós sabemos que quando ele desceu do seu orgulho, quando ele desceu do seu poderio, quando ele desceu, porque a vergonha veio à tona, ele não tinha culpa, ele não sabe como que ele pegou, ele não podia se justificar, porque lepra era lepra na época, era uma doença lenta, silenciosa e mortal. Então ele teve que se apresentar. Imagina, os seus comandantes estavam com ele quando ele foi se banhar, o seu exército o acompanhou e todo mundo ficou sabendo. Ele teve que acreditar nesse Deus, ou era acreditar ou era se recolher. E ele acreditou, mesmo resmungando. Quantas vezes nós vamos fazer as coisas para Deus resmungando? Ah, Deus não vê? Deus não está vendo? Ele está vendo e está te medindo as tuas palavras, as tuas ações, o teu jeito. Quantos senhores você tem? Quantas pessoas você adora durante o dia? Quantas coisas você faz que desagrada aquilo que você tem que entrar nesse plano de metamorfose? Dentro desse casulo, para você, quando sair livre. Livre. E a palavra fala que a cada dia o Senhor vai ainda nos libertando. Porque a cada dia uma vida de essência. A cada dia um aprendizado. A cada dia um pouquinho mais do toque do amor do Pai. E nesse processo aqui de vergonha para Naamã, de se despir na frente de todos aqueles que ele mandava, comandava e gritava, ele teve que ser humilde. O orgulho dele teve que descer. E hoje Deus falava comigo. Eu tinha alguns pedidos para fazer para o Senhor. E Ele falava comigo: filha, quando nós descemos, quando você se diminui, eu cresço. E quando eu cresço em você, eu te levo. Que palavra! Que palavra! Os projetos que Deus me deu nessa manhã. E eu estou trazendo para você nesta noite. Desça do seu orgulho. O que você é? Você vai levar com você? Olha o exemplo que eu dei das duas pessoas. A menina que poderia ter denunciado o seu senhor, mas ela amou primeiro. Naamã, que era todo cheio do bam, que não podia falar nada, tinha que se esconder. E só voltava a ser o homem normal quando chegava em casa, com as suas dores, com as suas lamúrias. Aonde, se essa pequena menina, a escrava, não tivesse tido amor para falar do profeta, ele não teria sido salvo, curado. Porque ele foi salvo e foi curado. Tanto é que no final do capítulo, se vocês quiserem, vai lá para 2 Reis, capítulo 5. Leia, que lindo. Ele voltou para a sua terra, enaltecendo, levantou, edificou lá casas do Senhor, porque ele foi curado. Aí sim, voltou Naamã, sabe, como aquela borboleta, aquela lagarta que virou uma borboleta, para voar e levar sua beleza por onde ela fosse. Naamã voltou dessa forma. Quando ele entendeu que por 7 vezes ele teve que deixar o que era ruim embaixo e levantar aquilo que era bom. E diz a palavra que quando ele levantou, ele tinha o semblante de moço, a pele como de bebê, renovado. Porque o pecado enfeia, o pecado pesa. Mas sabe, quando Deus entra, quando o Espírito Santo entra, a beleza chega, a clareza aparece, o resplendor da glória de Deus invade teu coração e você muda totalmente. Não é configurativo, isso é fato. Isso é fato que eu estou falando aqui. Então eu venho nesta noite trazer para você toda a oportunidade que você está tendo.
como esse vídeo. Mande para um amigo. Fale para alguém que está sofrendo há anos. Porque muitas vezes a gente fica pedindo lá no YouTube, dá um feedback, dá um positivo, compartilhe, sabe? A pessoa fala, vou compartilhar para quê? Você será cobrado, você será cobrada, porque você poderia fazer o bem, mas não faz. Se você não tem a coragem como eu estou tendo, não é uma pastora, não é um pregador, você também pode ser um instrumento na mão de Deus e fazer a sua parte. Fale para alguém, eu tenho um Deus que te ama. Mas como que você pode saber? Eu sei, porque Ele me amou também. Na época que eu estava numa situação pior que a sua. Coloque-se sempre no lugar da pessoa e você verá como tudo começa a mudar de lugar. A palavra hoje é, se coloque no lugar do outro. Amor pelo próximo. Como essa menina que nem nome tem aqui na palavra. Mas de uma coisa ela teve, amor. Que você possa entender que debaixo desse amor que nós temos aqui, nós possamos, sair, desse casulo e voar. E nesses voos, trazer pessoas para serem felizes como eu e você podemos ser todos os dias da nossa vida. Naamã, eu tenho certeza que ele deve ter chegado e recompensado essa menina. Porque através dela, uma nação foi mudada, muitas situações foram mudadas. Um ato seu pode fazer muitas coisas. Uma palavra sua pode levantar uma pessoa caída há anos. Um abraço seu vai fazer com que pessoas venham te olhar e dizer verdadeiramente, essa pessoa é diferente. E dentro dessa diferença, você estará trazendo o reino de Deus. E junto com o reino de Deus, as superabundâncias vai te alcançar. Sabe por quê? As bem-aventuranças do Senhor, a palavra fala que vem atrás de nós. Não é nós corrermos atrás das bem-aventuranças, ela vem atrás de nós. Porque afinal de contas, somos filhos do dono de tudo, o dono do mundo. Eu estou vendo muitas pessoas dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. É porque o mundo está assim. A palavra fala, desde o começo, desde o princípio, que chegaria o fim de todas as coisas. Nós não sabemos, porque nem Jesus sabe, o dia do arrebatamento. Mas nós temos ainda um tempo. Pastor, e qual será esse tempo? Agora. Para nós mudarmos de atitude, mudarmos de fala. Quem mente, não minta mais. Quem trai, não traia mais. Faça uma reflexão de tudo aquilo que você precisa ganhar. Chega de perder. Coloque Deus aí, coloque Jesus. Coloque Jesus no centro da tua vida. E você verá que você terá força para chegar a lugares que você já imaginou, porque a palavra nos promete isso. E esta palavra é fiel e verdadeira. Então creia, acredite. O Senhor prometeu, vai acontecer. O Senhor falou, vai acontecer. Ele não é homem que minta e nem se arrependa daquilo que prometeu. Deus é fiel. E dentro da sua justiça, Ele nos coloca. Então não se preocupe. Estão te falando mal de você? Estão te prejudicando? Não se preocupe. Tem dia, data e hora para tudo acontecer. E eu creio que essa palavra de Naamã, como falou no meu coração, desta menina, desse amor que ela teve por uma pessoa tão ruim para ela, possa chamar a tua atenção, mudar a tua estatística, os seus sonhos. A palavra de Deus fala, quando te pedires para fazer um, faça dois. Porque a mim estás fazendo. Faça. E se puder, compartilhe esta palavra. Você verá que as bênçãos, você sabia que quando você abençoa uma pessoa, você fala, Deus te abençoe, para você, as bênçãos voltam para você? Porque é tudo assim, olha, vai lá e volta para você. Você é um abençoador, uma abençoadora. Levanta dessa lamúria, dessa mesmice, dessa zona de conforto que você está aí. Acredite, o que passou ficou para trás, o que importa é agora. Nós estamos finalizando quase janeiro. E dentro desse final de mês, 30 dias se passaram. O que você fez de novo? Que esta palavra venha te acordar, te dar aí um solavanco
para que muitas coisas possam ser feitas de uma forma totalmente amável, debaixo da graça de Deus. Ele não vai te deixar, nunca te abandonou. Aqui, se não houvesse a menina, Naamã teria morrido. Mas pela menina, Naamã se salvou, se curou e levou a palavra para que o nome de Deus fosse exaltado, que conta no final desse capítulo. Que você possa ser um desses que vai levar também, porque é uma satisfação muito grande para mim, quando eu vejo que esta live, tão pequenininha, tão simples, que eu faço aqui dentro do meu escritório, com amor por você, para você, corrido, meus dias são corridos, muitos dão descrédito, não acreditam, mas quando eu vejo lá nas notificações, quantas pessoas assistiram, quantas pessoas ouviram, quantas pessoas agradecem, eu falo, Deus, seja louvado, que tudo isso que eu estou fazendo é para que o teu reino cresça e que eu possa mostrar para as pessoas o que eu na verdade sou. Essa serva do Senhor, para servi-lo enquanto me houver vida na minha vida, no meu fôlego de vida, eu vou proclamar essa palavra tão maravilhosa que traz para nós esse regozijo diário. Então não desista, que você possa crescer nesta noite, que você amanheça nesta madrugada já adentrando aí, quando quem levanta muito cedo tem a oportunidade de ver o raiar do dia, coisa linda, que você possa entender, a tua história está mudando a partir de hoje, quando você determinar que você é capaz de fazer. Eu gostaria de estar encerrando, fazendo uma oração. Pai, eu entrego cada pessoa, cada sonho, cada promessa. Aqui nós vemos a atitude de uma menina que foi tão clara, tão franca, amou tanto aquele seu Senhor, a ponto de levá-lo direto na presença do profeta, Pai. E com essa atitude, Senhor, aquele homem foi curado e muitos outros também. Emocionalmente, ó Deus, da sua doença, primeiramente da alma. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará proeza durante, Senhor, este vídeo, aonde ele passar, que pessoas que estão se sentindo solitárias, abandonadas, depressivas, tristes, possa ser removido todo esse sentimento e elas entenderem que é um amor imensurável demonstrado pelo Senhor por nós, através do teu Filho naquela morte de cruz. Por isso eu te agradeço por esta oportunidade. Abençoa a todos, Pai, no nome santo do teu Filho. É o que eu peço, é no nome do teu Filho que eu agradeço. Que você tenha uma noite linda, abençoado, um lindo final de domingo e que possamos, ao início dessa segunda-feira, o melhor dia da semana, sabe, fazermos a nossa listinha e nós lá declararmos quem é o Senhor e o que nós vamos fazer para que o nome dele seja exaltado. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.